Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Eu já expus até o capítulo 14 e hoje estarei dando continuidade, expondo aí o capítulo 15 desta carta, quando falarei sobre a ressurreição. Vamos lá. Está aí na tela. Capítulo 15. Ressurreição. Paulo vai tratar de um assunto bastante delicado, que é a ressurreição. E com certeza a igreja de Corinto estava tendo dúvidas. Por isso que Paulo ele escreve falando a esse respeito. Começa assim o assunto. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Interessante aí a posição de Paulo para abordar o assunto. Ele traz o elogio para a igreja, que ele está dizendo, olha, venho lembrar, ou seja, aí, lembrar aí gnorizo, o verbo é fazer conhecido, tornar conhecido. Eu venho tornar conhecido para vocês o evangelho que vos anunciei, o evangelho, né, que vos anunciei, o engalizo, e ainda estão perseverando, ou seja, vocês aí estão firmes, ainda estão de pé deste evangelho. E por esse mesmo evangelho, essa boa nova, que evangelho boa nova, também sois salvos. Sim, daí tem uma condicional, uma partícula aí, condicional, e se retiverdes. O verbo retiverdes é caterro, e caterro é não deixar ir, reter, impedir, ou seja, impedir de ir embora. Então, segurar firme a palavra. E a palavra é logos, tal como, ou seja, manter firme na palavra, tal como eu preguei para vocês. Novamente ele usa a palavra evangelizo, que é um verbo. O evangelho é um substantivo neutro. Evangelizo é o verbo. A menos que tenhais crido em vão, ou seja, a menos que vocês creiam em vão. E ele continua: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Olha só. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ou seja, Paulo, ele, da mesma forma que ele recebeu o evangelho de Jesus, ele transmitiu na íntegra para a igreja de Corinto. Entregar aí, a palavra é paradidome, entregar nas mãos, transferir, entregar a alguém para guardar, é isso aí. O que também recebi, paralambano, é o verbo. Paralambano é aquilo que foi transmitido para ele. Ele recebeu por transmissão e também transmitiu. E ele diz que Cristo, aí ele usa o termo Christos, o adjetivo, que é o Messias,
que morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Por quê? Porque lá nas Escrituras estava escrito a respeito do Messias. Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores ficou calada, ele não abriu a sua boca. Daniel 9:24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para o Giro Santíssimo. Isso aqui, as 70 semanas de Daniel, se cumpre em Cristo Jesus, quando ele morreu. Pode ver que para expiar os pecados, dar fim, para resolver, Jesus veio resolver o problema do pecado, porque o pecado era um problema, era tanto que a matança de animais era assim, corriqueira, direto, não parava, porque o sangue de animais era impossível de resolver o problema do pecado do homem. Mas Cristo, ele veio e morreu. Por isso que está aí, 70 semanas estão decretadas para o seu povo, para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado. E foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. No Calvário ele resolveu o problema do pecado. Daniel 9:26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Que é o ungido aí, pode ver que ele usou Cristo. Então Paulo usou aí o termo Oristos, vou colocar do lado direito aí, ó. Oristos é o ungido aí, ó. A mesma palavra. E lá em Daniel 9:26 diz: depois das 62 semanas, o ungido será morto, e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. Pode ver que Jesus foi morto, durou 3 anos e meio o seu ministério, e no fim dos 3 anos e meio, ele foi morto. E logo no ano 70, a cidade de Jerusalém, ela foi destruída. Então Paulo está falando para a igreja de Corinto de algo que já estava escrito nas Escrituras. E ele diz também e que foi sepultado. Sepultado é tapito. Tapito é enterrado. Claro, ele foi colocado num buraco escavado, numa rocha. E ressuscitou ao 3º dia. Aí a palavra ressuscitou é egeiro. Egeiro é despertar, do sono da morte, chamar de volta da morte para a vida. É o termo grego aí, o verbo egeiro. Ao 3º dia, segundo as Escrituras. Está lá também as Escrituras. Paulo está citando as Escrituras para os irmãos de Corinto. Lá em Salmos: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Salmo 16:10. Também fala em Isaías 53:9-8. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. E, para concluir, ele diz o seguinte: então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E aí vai se cumprir justamente o que Jesus falou para o povo. Pois assim como Jonas, Mateus 12:40, eu li Jonas 1:17, e agora estou lendo Mateus 12:40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Está falando da sua sepultura.
E aí depois ele falou sobre a ressurreição e apareceu a Cefas e depois aos 12. Cefas aqui é o nome aramaico de Pedro, que é Quefas. Quefas é pedra, ele usou esse termo. E tá aí depois é Petros, né? No grego é Petros, pedra. E ele usou aqui o nome dele em aramaico, que é Quefas. E ele disse que apareceu a Quefas ou a Pedro e depois aos 12. Aí você pode ler lá nos evangelhos a respeito da ressurreição. E depois, olha aí, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Dorme aqui é um termo para dar nome à morte, isso aí, a morrer. Um dos significados de coimal, o verbo é morrer. Claro, dormir também, mas também é morrer. Então foi visto, Paulo diz que ele foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, ou seja, e ele diz que dos quais a maioria sobrevive. Aí a palavra sobreviver é meno, ou seja, que continuam presentes. A palavra meno é continuar a estar presente até hoje. Continuando aí, depois foi visto por Tiago. Tiago aqui com certeza o irmão de Jesus, meio irmão. Pode ser ele, apesar de que esse nome era muito comum. Mais tarde, por todos os apóstolos. Claro que todos os apóstolos, que foi bem antes do apóstolo. E afinal, depois de todos, foi visto por mim, como por um nascido fora do tempo. Como algumas traduções falam como um abortivo. Ele fala que depois de ter Jesus, ter sido visto por essa multidão de pessoas aí, depois de todos, foi visto também por mim, por Paulo, como por um nascido fora do tempo. Ektroma aí é o substantivo, ou seja, o substantivo abortivo, como um aborto. Por isso que ele vai no 9 aí dizer, porque eu sou, olha, o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele é consciente, parece que Paulo carrega essa culpa de ter sido um perseguidor da igreja de Jesus, porque eu sou o menor, elaristos. Elaristos aí é de menor importância. Em importância que é um momento mínimo, ou seja, de menor importância. Dos apóstolos, ou seja, os apóstolos que seguiram a Jesus no seu ministério de 3 anos e meio, tinham mais relevância. E ia fazer que eu não sou digno é ricanos é ser o bastante, mais do que eficiente, suficiente em habilidade, adequado, próprio para ser chamado apóstolo. Por quê? Pois persegui a igreja de Cristo. Aí perseguiu hedioco. O verbo hedioco é fazer correr, fugir, afugentar. Essa ideia de perseguir, maltratar a igreja, a eclesia de Deus. E aí no 10 ele vai dizer, deixa eu ver quantos minutos que eu tenho aqui. 14 minutos, então tem mais 10 minutos. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então ele vai usar aí, mas pela graça de Deus, que é rares, é o favor imerecido, esse substantivo feminino,
Substantivo, essa palavra, a pessoa não consegue isso não pelos seus próprios méritos, mas o mérito é de Deus, né? Pela graça de Deus sou o que sou, ou seja, eu sou um apóstolo. E a sua graça que me foi concedida não se tornou em vão, ou seja, o fato de Deus ter me chamado, o Senhor Jesus ter me chamado para ser apóstolo, Ele me concedeu essa graça. E isso não se tornou vã. Vã aí é quenos, vazio, destituído de verdade, de mãos vazias, infrutífero. Ou seja, isso que o Senhor me deu, esse ministério apostólico, ele não se tornou infrutífero. Antes trabalhei, copial, e com o termo copial aí, o verbo, é trabalhar com empenho exaustivo, labutar, fadigar, ou seja, ele trabalhou até a exaustão, muito mais do que todos eles. Eu falei, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, em momento algum, Paulo ele se estribava em suas próprias forças, mas ele dizia que tudo que ele fazia era pela misericórdia e a graça de Deus. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ok, então, portanto, seja eu ou sejam eles quem? Os apóstolos. Que ele está falando que ele era menor dos apóstolos, ele está fazendo um comparativo aí. Assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Agora, depois que Paulo faz aí uma breve introdução de tudo, fala do seu apostolado, fala da morte, por que Jesus morreu, que Jesus não ficou na sepultura, ele morreu, ressuscitou. E agora, assim, ora, se é corrente é querusso. Querusso é proclamar como um arauto, ser um arauto, publicar, proclamar. Ou seja, se nós estamos pregando, falando, anunciando o Evangelho, de que o Christos, o ungido, ressuscitou, egeiro, levantou dos mortos, dentre os mortos que é necros, o adjetivo necros. Como, pois, afirmam aí, lego é falar, como alguns estão falando dentre vocês que não há aí o anastase, ressurreição. Ele usou o verbo egeiro, que é levantar dentre os mortos, e aqui Paulo usa um substantivo na língua grega que é anastase, ressurreição dos mortos. Então ele faz uma pergunta, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então ele parte pela lógica. Olha, primeiro ele vai falar que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que foi visto por 500 pessoas de uma só vez, também pelos apóstolos. Ou seja, é muita testemunha. Olha, eu não estou falando de algo que eu tirei atrás da orelha, estou falando de algo que 500 pessoas viram e que muitas delas ainda estão entre nós. E como pode alguém aí da igreja de Corinto afirmar que não há ressurreição dos mortos? E aí o detalhe e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Mas isso é lógico. Se não existe a ressurreição, que é a anastasis de mortos, então Cristo não levantou dentre os mortos, egeiro. E se Cristo, olha aí, tudo aí, ele usa uma partícula novamente condicional, ei. Ele começa aqui, ei é si, condicional. E se Cristo, ou Christos, não ressuscitou, novamente, egeiro, é vã, ou seja, é vazia, kenos, é vazia a nossa pregação, querugma, aquilo que eu estou proclamando, e vazia a vossa fé. Ou seja, então para que vocês estão na igreja? E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Então eu falo assim, olha,
E se não existe ressurreição, nós somos testemunhas falsas de Deus. Nós somos testemunhas falsas de Deus, ou seja, nós estamos testemunhando algo falso de Deus. Olha, é sério, testemunhas aí é pseudo-martur, testemunhas falsas é pseudo-martur, ou seja, Marte é testemunha e pseudo-martur é uma testemunha falsa, porque temos asseverado aí marturel, nós temos testemunhado contra Deus. Por quê que ele tem testemunhado, ele está sendo uma testemunha falsa de Deus? É que ele, contra Deus, quem? Deus, levantou Jesus, o Christos, dos mortos, o qual ele não ressuscitou. Ou seja, nós estamos falando que Deus fez algo e que ele não fez. E aí, como é que fica? É sério. Se é certo, novamente luz condicional, se é certo que os mortos, aí, os nécros, não ressuscitam, egueiro. Por quê? Olha aí, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Novamente ele vai bater na mesma tecla aí. Olha, se Cristo não ressuscitou, para que vocês estão na igreja? Para que vocês estão aí servindo a Deus? Não vale de nada. Olha o argumento de Paulo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E outra coisa, e ainda mais, ele acrescenta, e ainda mais. Eu acho que vai dar até para ir no versículo 20, vai mesmo. Vou parar no versículo 20 aí. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, se não existe, se morreu, acabou, como alguns estão afirmando aí dentro da igreja de Corinto. E os que já morreram, dormiram aqui, é koimal novamente, usa o verbo, que é uma metáfora para dizer que alguém morreu. Em Cristo pereceram aí é apolume, foram totalmente destruídos, acabou, perdido. E se a nossa esperança em Cristo se limita, olha, e se a nossa esperança, eu piso o verbo, o ato de esperar, confiar em alguém, e se a nossa confiança em Cristo se limita, olha aí, limita esmeno, estar apenas a esta vida, zoe, essa vida aqui, somos os mais infelizes de todos os homens. Infeliz é eleinos, digno de lástima, miserável. Somos os mais miseráveis de todos os homens. E homens, ele usou o termo antropos. O antropos é tanto homem como mulher. É um ser humano, seja homem ou mulher, é um antropos, na língua grega. Então nós somos os mais miseráveis, lastimáveis homens. Para quê ser cristão então, se a vida acaba aqui? Olha aí. Mas de fato, olha aí vai bater na mesma tecla. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então ele vai falar que o Christos, que é o ungido, o Mashiach, ressuscitou, egueiro, ou seja, o verbo aí, levantou, despertou da morte, dentre os mortos, nécros, sendo ele as primícias. Primícia é aparré, esse substantivo é os primeiros frutos, a colheita dos primeiros frutos. Então, ou seja, o primeiro que ressuscitou com um corpo glorioso de todos os mortos da história da humanidade foi Cristo. Então Jesus, ele é as primícias dos que dormem. Ninguém ainda ressuscitou com um corpo glorificado, não, exceto Cristo. Nem mesmo Enoque e Elias, que foram levados aos céus de corpo, em corpo, eles não foram ressuscitados, eles foram levados para algum lugar. Não sei o que aconteceu com o corpo deles, mas eles não passaram por esse processo aqui da ressurreição ainda. Porque está dizendo aqui que Cristo é a primícia. Se ele é as primícias dos que dormem, ele é o primeiro.
porque depois virão. É os primeiros frutos. Então Jesus foi o primeiro que ressuscitou, dos que dormem coimão. Então, é muito sério. Então ele começa esse argumento a respeito da ressurreição e ele vai continuar. Esse capítulo, ele travou a minha câmera de novo, então ele tem aí quase, esse capítulo, ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem aí 58 versículos. Então no próximo vídeo eu estarei dando continuidade com a minha exposição deste capítulo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente.